No primeiro episódio desta série, embarcamos em uma fascinante jornada para desvendar as origens da Bíblia, um dos livros mais influentes de toda a história. Descobrimos como seus textos foram preservados ao longo dos séculos, exploramos a formação do cânone e vimos como os primeiros cristãos, mesmo enfrentando perseguições e desafios extremos, mantiveram viva a mensagem de esperança e fé que a Bíblia trazia. Também conhecemos a revolução causada pela invenção da prensa de Gutenberg, que tornou esse tesouro acessível a milhões de pessoas, transformando a maneira como o mundo se conectava com as palavras sagradas. Agora, nesta segunda parte, vamos avançar ainda mais nessa história incrível. Você vai descobrir como os cristãos enfrentaram novos desafios ao longo dos séculos, superando períodos de crises, guerras e reformas. Vamos explorar os impactos transformadores da Bíblia na política, na sociedade e nas artes, além de entender como ela continua a moldar corações e mentes até os dias de hoje. Prepare-se para um mergulho profundo e emocionante em uma história que transcende gerações, atravessa fronteiras e nos mostra o poder da fé em ação. Você não vai querer perder nenhum detalhe, porque a história da Bíblia e dos cristãos continua a nos surpreender e inspirar. Os primeiros passos de um bebê são momentos marcantes, cheios de aprendizado e emoção, um símbolo de coragem, de explorar o desconhecido e crescer. Assim também foram os primeiros passos da igreja cristã. Pequenos, muitas vezes inseguros, mas sempre sustentados pela fé e pela determinação de seus seguidores em compartilhar a mensagem transformadora de Cristo. No início, em tempos de perseguição e incerteza, a igreja encontrou formas criativas de se identificar. Um símbolo simples, mas profundamente significativo, como o peixe, representava a fé em Cristo e o compromisso com uma nova vida, mesmo diante de ameaças constantes. Policarpo, um dos grandes líderes da igreja primitiva, foi discipulado pelo apóstolo João e desempenhou um papel crucial em manter a fé cristã viva em Esmirna. Ele era conhecido por sua profunda sabedoria, seu amor pela comunidade e sua coragem em tempos de adversidade. Quando as perseguições atingiram sua região, Policarpo foi identificado como um líder cristão. Apesar da oportunidade de fugir, ele escolheu permanecer, declarando que a vontade de Deus deveria prevalecer sobre a sua própria segurança. Diante do tribunal, pressionado a renegar sua fé, Policarpo respondeu com palavras que ecoaram ao longo da história: "Por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra meu Rei e Salvador?" Ele enfrentou o seu destino com coragem, recusando-se a ceder às pressões do império. Mesmo quando foi condenado à morte pelo fogo, Policarpo não vacilou. Seu testemunho e sua fidelidade inspiraram muitos cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio às mais terríveis perseguições. No ano 64 d.C., Roma foi devastada por um grande incêndio. Para desviar a atenção de si mesmo, o imperador Nero culpou os cristãos, transformando-os em bodes expiatórios e desencadeando uma onda de perseguições que abalaria profundamente a igreja primitiva. No Coliseu Romano, cristãos eram jogados às feras ou executados de formas brutais, servindo como espetáculo para a população. Mas, mesmo diante dessas atrocidades, eles demonstravam uma fé inabalável, que tocava os corações de muitos espectadores. A serenidade e a coragem daqueles que enfrentavam a morte por sua fé impressionavam até mesmo seus algozes. Suas ações plantaram sementes de transformação, levando muitos a se perguntarem sobre a força que os sustentava. Conscientes da importância das Escrituras para a preservação da fé, os cristãos arriscaram suas vidas para proteger e copiar os textos sagrados. Esses manuscritos, muitas vezes escondidos em cavernas ou catacumbas, tornaram-se um tesouro para gerações futuras. No auge das perseguições, o imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as Escrituras e proibiu sua posse. No entanto, os cristãos perseveraram, garantindo que a palavra de Deus sobrevivesse às tentativas de erradicá-la. Em meio a debates e desafios, líderes da igreja trabalharam para organizar os textos sagrados. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria escreveu uma carta listando os 27 livros que hoje formam o Novo Testamento, um marco na história da Igreja. No Concílio de Cartago,
Em 397 d.C., a Igreja confirmou a lista de livros sagrados, estabelecendo o cânone que ainda hoje guia milhões de cristãos em sua jornada espiritual. Jerônimo, um dos grandes estudiosos da Igreja, dedicou décadas de sua vida à tradução das Escrituras. Sua obra, conhecida como Vulgata, tornou a Bíblia acessível a grande parte da população, consolidando-a como a base da fé cristã. Por séculos, monges e mosteiros dedicaram suas vidas a copiar e distribuir a Vulgata, assegurando que a palavra de Deus fosse preservada e compartilhada com novas gerações. As ruínas do Coliseu são um lembrete das lutas e sacrifícios enfrentados pelos primeiros cristãos. Apesar das adversidades, sua fé transformou o mundo, deixando um legado que perdura até hoje. Hoje, a Bíblia é um testemunho vivo do amor e da fidelidade de Deus, carregando as marcas de uma história escrita com sacrifício e perseverança. Os mártires cristãos nos ensinam o valor da fé verdadeira, que permanece firme diante das adversidades e transforma vidas mesmo nos momentos mais sombrios. A história da Igreja continua a ser transmitida, alcançando crianças e adultos, formando novas gerações de seguidores de Cristo. Em cada culto, cada oração e cada cântico, a força da comunhão cristã mantém viva a chama da fé, guiando milhões em sua caminhada espiritual. A palavra de Deus é a luz que ilumina os caminhos, trazendo conforto, esperança e direção para aqueles que buscam viver segundo os ensinamentos de Cristo. Do passado ao presente, a Igreja permanece firme, inspirando vidas e levando a mensagem de amor, graça e redenção para todos os cantos do mundo. Assim como as estrelas brilham no céu, a fé em Cristo resplandece na vida de seus seguidores, sendo um testemunho eterno da vitória sobre o pecado e a morte. Agradecemos a sua atenção, lembrando que é apenas o começo. Até o próximo vídeo da referente à Bíblia até os dias atuais. Teremos a história de verdadeiros cristãos que deram as suas vidas por causa e desfechos que fortaleceram e dizimaram o Evangelho e a Palavra de Deus ao mundo neste tão valioso instrumento que é a Palavra de Deus.